E aí eu vou fazer agora a parte onde vai o aplique. Aqui eu fiz só o contorno, certo? Só para ficar pronto o contorno. Mas, o que acontece? No bordado de aplique, não adianta a gente fazer apenas o contorno, porque a gente quer que um tecido vá por baixo, a gente tem que prender um tecido por baixo, para que seja o aplique do nosso, o tecido onde vai o aplique do nosso bordado, certo? Então, o que, que vai acontecer aqui? Eu preciso, antes de qualquer coisa, ter um tecido colado diferenciado por baixo do meu bordado, certo? E como eu faço isso? Eu vou precisar do contorno desse tecido, ok? Então vamos lá. Onde vai o tecido? Apenas embaixo do pássaro, certo? Então o pássaro é delimitado por essa linha de contorno dele. Essa linha que eu vou deixar vermelha agora. Pássaro delimitado por essa linha. Então, qual a forma mais fácil de eu fazer isso? Como eu já fiz o contorno, o que eu posso fazer? Eu posso selecionar essa borda, duplicar ela, fazendo assim, botão direito, duplicar. Tá vendo que se você apertar a tecla Ctrl D no teclado, dá a mesma coisa. Então, eu só estou fazendo passo a passo para que vocês vejam. Eu venho aqui, botão direito, quando está selecionado, clique em duplicar. No caso, se eu vir na lista cor objeto, já tem dois contornos aqui, concorda? Então, o que, que eu vou fazer agora? Eu quero só ter um contorno do tecido. Então, vou vir, propriedades do objeto, e modificar aquele que está ponto cheio. Mentira, não é assim, não é assim não. Eu só seleciono aqui, é mais fácil assim, ó. Só seleciono aqui, venho em ponto corrido e clico com o ponto corrido aqui no meio. Tá vendo que já mudou para um ponto corrido aqui, um ponto de costura? Pronto, isso aqui já é a marcação do nosso aplique, tá bom? Isso é a marcação do aplique. Eu vou operacionalizar isso depois, vou fazer na máquina para que vocês vejam como eu uso essa marcação para fazer o recorte do tecido depois, tá bom? Mas eu fiz a marcação aqui, porque eu vou usar essa marcação para recortar o tecido. E quando eu for bordar o passarinho em si, eu já tenho que estar com o tecido recortado, colar exatamente nessa posição, para que venha com a linha de prender o tecido na peça mesmo e depois com o preenchimento da borda, certo? Então, é assim, eu tenho aqui o aplique, modifico lá para trás. Então agora, teoricamente, eu já tenho o tecido, essa marcaçãozinha aqui, na verdade é o tecido com aplique, né? O tecido com a estampinha das flores, no caso, presa na minha peça, na peça de fundo branco ali do passarinho. Agora o que eu preciso? Não dá para bordar direto na peça. Eu preciso que a gente tenha antes um ponto que prenda esse tecido na peça. Por mais que eu tenha passado cola no tecido e tal, eu preciso de um zigue-zague pelo menos para prender na peça, certo? Então, na verdade, eu vou ter que deixar esse ponto mais grosso, deixar aqui com uns 2 milímetros pelo menos, tá? O ideal para você fazer um bordado com aplique é que ele tenha pelo menos 2 milímetros de largura, tá?